Meus amigos do Amazonsat, então voltamos nesse bloco e continuamos conversando com o senhor Marcelo Kizen e o senhor secretário Luiz Lins sobre a questão do mercado de imóveis em região de Iranduba e seus arredores, ok? Nós deixamos no bloco anterior uma pergunta no ar para o seu secretário poder responder, então, sobre a questão de mercado de imóveis residenciais. Seu secretário, o que o senhor poderia nos dar informações a respeito disso, por favor? Bom, o número de empreendimentos que estão chegando, que já chegaram a Iranduba nessa área é grande. E até por isso eu queria chamar a atenção da população em geral, que tome um cuidado. Lógico, até então eu tenho tido por parte das empresas uma boa aceitação e eles têm sido bem corretos com relação a isso, mas não custa nada procurar o poder público, a nossa Secretaria de Infraestrutura, para verificar a situação do empreendimento, se está tudo ok, não custa nada. Mas o número de empreendimentos é grande e nós temos tido o cuidado de fazer com que as coisas corram dentro da legalidade para que a população não tenha problema com relação a isso. Em relação a número, não diria número exatamente de empreendimentos, mas a previsão é que bastante empreendimentos residenciais sejam estabelecidos na região de Iranduba. Isso procede, não? Sim, procede. O que acontece, doutor, mas é o seguinte, é que o município de Iranduba hoje, não só para os empreendimentos industriais, mas para empreendimentos residenciais, é muito bom. Eu chego em Iranduba, de Manaus a Iranduba hoje, em 20 minutos de carro. O que eu não consigo até a zona leste de Manaus, por exemplo, e outras regiões de Manaus. Então, lógico que é muito bom e, veja só, morar é interior e ao mesmo tempo não é. Eu digo que Iranduba hoje é uma extensão de Manaus, né? E o que acontece? É muito bom você poder morar numa área onde você ainda tem aquela natureza que você já não tem mais em algumas regiões de Manaus e que você tem a facilidade de locomoção que já não tem também mais em Manaus. Seu secretário e Marcelo, eu gostaria de tocar nesse assunto. Tudo bem, bastante empreendimentos residenciais estão sendo planejados, implementados, etc. Questão da comodidade para os moradores. A parte das necessidades primárias, por exemplo, questão de hospitais, questão de escolas, questão de comércio, toda essa infraestrutura necessária para que a pessoa não vire apenas um ponto de uma cidade dormitório, vamos dizer assim, né? Tudo isso está sendo estudado, tem alguma coisa está sendo implementado. O senhor poderia começar falando, depois o senhor Marcelo também complementa dizendo, né, qual é a expectativa que se tem em relação a esse aspecto. Sim, com toda certeza. Eu quero dizer a vocês que na área de educação, principalmente, tem sido dada uma atenção muito grande. Nós temos alguns estabelecimentos na área de educação lá que são já referência e nós temos uma universidade, inclusive, que tem ideia de ir para lá. Também não posso. A gente tem que ter um certo cuidado em revelar algumas coisas, né? E dizer a vocês também que com a implementação da UEA agora em Iranduba, há uma previsão de um grande hospital. E isso é uma coisa boa para a região. Então, nós estamos atentos a tudo isso e a Prefeitura, dentro das possibilidades que nós temos, no que o governo do Estado e o governo federal não puderem estar atentos, nós estaremos, com certeza. Muito bem. Marcelo, o que você poderia comentar a respeito disso? O que nós temos ouvido no mercado é que grandes empresários já adquiriram terras lá do outro lado, também supermercados. Então, isso tudo leva o público para lá, entendeu? Você, a partir do momento que tenha toda uma estrutura no município, você vai realmente querer adquirir seu imóvel lá. Por enquanto, eu tenho vislumbrado médio e baixo padrão. Mas a partir do momento que escolas, hospitais, tudo cresça, acredito que o médio e alto padrão também possa ter interesse em fazer lá do outro lado. É o município do futuro, com certeza. Então, justamente você tocou num assunto bastante pertinente que iria ser minha próxima pergunta, né? Nós começamos a falar sobre estruturação de uma região, né? Até há pouco tempo muito tênue, né? Que com esse advento da ponte, a mobilidade se facilitou muito. Isso traz a evolução da região toda, né? Então, estamos comentando sobre a infraestrutura, as condições necessárias para que empreendimentos tanto industriais, comerciais e residenciais sejam estabelecidas, né? E a tocar justamente nesse sentido
não é somente voltado para um público base, vamos dizer. É uma região rica em natureza e abundante, né? Eu ia te perguntar sobre mercado top, né? Mercado de primeira linha, o que está sendo feito para trazer esse povo, essa elite da sociedade para fazer investimento nesse lado também. Thomas, você sabe que do outro lado nós temos praias lindas, maravilhosas. Eu posso citar que eu conheço bem, que é a Açutuba. Eu acho que nosso público já conhece, quem não conhece tem que conhecer. E aguarde que teremos um projeto campeão para alto padrão na praia do Açutuba. Olha só. Tá? Aguarde que no seu próximo programa, com certeza, nós vamos falar dele. Não, então, justamente, porque realmente são localidades maravilhosas, né? Ao meu ponto de vista como leigo, né? Leigo assim como um público em geral, mas com um pensamento de especialista, é um local que poderia trazer investimentos em imóveis de alto padrão, né? E enriquecendo mais a região também, né? Mais ou menos nesse sentido que eu pensei. Estou certo, né? Está certíssimo. Nós temos que pensar nesse público que ter lazer, que já tem sua casa em Manaus e que tem uma casa de final de semana, uma casa de veraneio. E para esse público nós vamos lançar um projeto campeão com você também aqui. Muito bem, muito legal. Muito bem, seu secretário Marcelo, eu acho que hoje nós tratamos dentro deste programa assuntos bastante importantes e informações mais preciosas, mais precisas em relação a essa região, né? Que houve uma euforia junto com o advento da realização da ponte do Rio Negro, né? Mas depois ficou um pouco assim, para o público geral, um pouco esquecido, né? Por causa do mercado, entrou num estado de estabilidade. Eu que fiz questão de mostrar que essa região continua fervorosamente evoluindo, diferente um pouco da nossa própria cidade de Manaus, né? E eu quis tocar e passar para vocês, meus amigos telespectadores, informações precisas sobre a questão da indústria, questão do comércio, como está sendo estudado e trabalhado, e questão residencial, tanto das classes mais humildes e classe mais alta também. Espero que tenham gostado dessas informações e eu gostaria muito de agradecer a presença do Marcelo Kizen e do seu secretário Luiz Lins pela entrevista e informações maravilhosas. Eu gostaria de contar com mais vezes no nosso programa para podermos levar ao nosso público telespectador informações certas e verdadeiras. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Thomas. Estamos à disposição para qualquer entrevista. Muito obrigado, Thomas. Venha para Iranduba. Muito obrigado. Muito obrigado. Estão todos convidados. Muito obrigado mesmo pelas entrevistas. Meus amigos telespectadores, então, espero que tenham gostado desse programa com as entrevistas e informações preciosas sobre essa região da cidade tão interessante e importante para a nossa cidade agora, ok? Muito bem, muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima.